Saudações em Cristo Jesus a todo o povo do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração, em cada vida. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus. Terminamos o capítulo 21 do livro de Josué. Desta feita nós vamos a partir do capítulo 22 e já chegamos ao final do livro de Josué. Eu creio que hoje nós terminamos essa leitura. Vai prolongar um pouquinho o vídeo, mas nós terminamos essa leitura hoje, se Deus assim nos permitir. A você que está chegando agora no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome de Jesus. O motivo de nós termos enviado solicitações de amizade até vocês e também de termos recebido solicitações de amizade é justamente para este projeto aqui, de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Certo? Portanto, eu quero convidar a toda a família católica, toda a família espírita, né? Livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, até mesmo você que é ateu, mas você tem a mente aberta para poder aprender, você gosta de estudar, quer saber, tem fome e sede de conhecimento. Vem para cá ler a Bíblia conosco, irmãos evangélicos de todas as denominações. Vamos ler a Bíblia, irmãos evangélicos. Jesus está voltando. Os sinais dos tempos estão aí denunciando a volta de Jesus todos os dias diante dos nossos olhos. Vamos ler a Bíblia. Vamos buscar ao Senhor, como disse o profeta Isaías no capítulo 55, no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque vai chegar um dia, disse o profeta Amós no capítulo 8, versículo 11 e 12, que os homens desta terra sairão famintos e sedentos, como vagabundos de um mar até outro mar, procurando ouvir essas mesmas palavras e não mais encontrarão. Vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, vamos perseverar, irmãos evangélicos. São João, capítulo 5, versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Certo? Viu, irmãos que estão chegando aí, você que está chegando agora no meu Facebook, nós estamos no meio de um projeto de leitura da Palavra de Deus, somente leitura. Não tem pregação, nós estamos lendo toda a Bíblia. E você está convidado a ler a Palavra de Deus conosco. Perdoe aí esse convite um pouco mais acalorado que a gente faz, porque o tempo está se cumprindo sobre a face da terra e nós temos que nos aproximar do Senhor Jesus. Vamos ler a Bíblia. Josué capítulo 22, versículo 1 em diante. Josué abençoa e manda para suas casas as 2,5 tribos. 22 primeiro, diz assim a palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia, você que vai acompanhar a leitura conosco, pega a sua Santa Bíblia, coloca um bom dicionário do lado, ora ao Senhor Jesus. Fala com o Senhor Jesus, Senhor Jesus, me dá a exata compreensão das tuas palavras, me dá entendimento das tuas palavras. Você vai se surpreender como o Senhor Jesus vai responder a tua oração e vai fazer você compreender as sagradas letras. Você vai ficar impressionado de como o Senhor vai te dar entendimento. Vamos ler a Bíblia. Então Josué
chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e à minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. Vamos versículo 3 de novo. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora, o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então, somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e despediu-os, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera a herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também às suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Silo, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. O altar do testemunho, versículo 10 em diante. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Silo, para saírem contra eles em exércitos. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com eles, de cada casa paterna um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, à terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor:
Que transgressão é essa com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até ao dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor? E pois que hoje abandonais ao Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Versículo 22 novamente. O Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocaustos e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o não fizemos em receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós contra o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Rubens e filhos de Gade, e não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça, que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifícios fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação,
e os cabeças dos milhares de Israel, e que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubens, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E tornou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, e com os filhos de Ruben, e com os filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel. E trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais em subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Aleluia! Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor, capítulo 23, versículo 1 em diante. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído, até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as expelirá diante de vós. Versículo 5. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem jurado, vos tem dito. Versículo 5 novamente. E o Senhor vosso Deus as impelirá diante de vós, e as expelirá de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito.
Portanto, guardai muito as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações, que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir essas nações de diante de vós, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Versículo 14. Eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. E será que, assim como sobre vós vieram todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando transpassardes o concerto do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Capítulo 24, versículo 1 em diante. Depois ajuntou Josué, capítulo 24, versículo 1. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Nacor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai, a Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão,
os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. Versículo 12 novamente. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué faz de novo concerto com o povo. Versículo 14 em diante. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué:
serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe opôs por estatuto e direito em Siquém. A pedra do testemunho, versículo 26. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. A morte de Josué e de Eleazar. Versículo 29. E depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito depois de Josué, e sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéia, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Oh, louvado seja Deus! Graças a Deus! Terminamos, portanto, a leitura do livro de Josué. E que livro poderoso! Quantas maravilhas fez o Senhor através de Josué, depois que passaram o Jordão. Quantos milagres Deus fez, né? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela leitura de mais um livro da Tua Santa Palavra. Mais um livro, meu Deus, que foi lido diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Eu te agradeço por cada vida, Senhor, meu Deus, que está lendo a Tua Palavra conosco. Eu te agradeço, meu Deus, por cada coração, e eu te peço em nome de Jesus, faze com que esta palavra, Senhor, encontre boa terra nos corações daqueles que estão lendo conosco a Tua Palavra, daqueles que estão perseverando, meu Deus, de forma linda, de forma maravilhosa. Estamos perseverando na leitura da Tua Santa Palavra. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, faze com que a Tua Palavra encontre boa terra, Senhor, em nossos corações. Que esta palavra possa germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, frutos para a nossa salvação, como nos falou o Senhor Jesus, na parábola do semeador. Pai amado, Deus querido, perdoa os nossos pecados, cura, Senhor meu Deus, as nossas enfermidades, arranca do meio de nós as nossas enfermidades, Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua santa palavra que temos lido
diante dos nossos seguidores aqui no Facebook, no YouTube. Pai eterno, que a enfermidade, meu Deus, que assola os nossos corpos, não resista ao poder do sangue de Jesus, não resista ao nome poderoso de Jesus, mas que seja expelida dos nossos corpos, meu Deus, da vida deste homem, da vida desta mulher. Abençoa, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa também, Senhor, os nossos familiares, a nossa parentela de perto, de longe e as suas respectivas casas. Senhor Jesus, salva as nossas almas pelo teu grande poder, pela tua misericórdia. Dá um arrependimento sincero, meu Deus, pelo teu Espírito Santo às nossas vidas. Faz o nosso coração tornar a ti, Senhor, meu Deus, para que não andemos após as vaidades dos nossos próprios corações. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos desampares, não nos deixes só durante a nossa caminhada, a nossa jornada, meu Deus, sobre a face desta terra, mas sê conosco, Senhor, não nos desampares. Prepara nossas vidas, Senhor, para encontrarmos contigo naquele grande dia da vida eterna. Fica conosco, Pai querido. Abençoa cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos parentes, à nossa família. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.